sintonizados na aula 58 de Geografia, tá? Aquele aluno que não pegou ainda, que não mandou esses exercícios para mim, que não colocou no Drive, que não colocou no e-mail, que não mandou por WhatsApp, né? Que não arrancou as páginas e mandou por Sedex, que possa agora, então, acompanhar essa correção e a partir do momento que ele corrigir os exercícios, aí ele manda para mim, tá valendo ainda, tá bom, gente? Por favor, façam isso. Tem pouco aluno mandando lição. Eu estou ficando preocupado, eu estou ficando muito triste, tá? Pensando até em acionar a coordenação. Tem pouquíssimo aluno mandando lição. Bom, vamos começar. Eu travei? Ah! Pegadinha do malandro. Não travei, né? Estou travado ou não estou travado? Amém? Não estou travado? Muito bem. Então vamos lá. Bacias hidrográficas brasileiras, né? Então é a correção que vai da aula 58 até a aula 61. O primeiro exercício diz assim, ó, Universidade Estadual de Ponta Grossa, olha aí, ó, quem gosta de Ponta Grossa, né? Pode estudar lá. Leia, norte do Paraná, leia as afirmações abaixo sobre a hidrografia brasileira e algumas das características dos nossos rios. Essa questão é muito legal, porque a gente pode juntar os conhecimentos de hidrografia das aulas anteriores na questão aí das nossas bacias, né? 1, 4 e 5 são verdadeiras, vamos ver por quê. Ó, 1. O Brasil tem uma ampla rede hidrográfica, a mais densa rede hidrográfica do globo. E isso é verdade, né? Porque, veja, é um país enorme, é um país em que os rios não congelam, chove bastante, predominam os planaltos e as planícies, né? Então, por isso, nós temos essa grande rede hidrográfica. E essa questão vai além, olha que legal. Então chove bastante, à exceção do interior do Nordeste, onde o clima é semiárido. Excelente questão, excelente afirmativa, né? Para a gente lembrar de clima, relevo e hidrografia. Ótimo. Vamos lá. Essa aqui é falsa, hein? O regime tropical com cheias no verão, lembra, aplica-se apenas. Quando aparece apenas, somente, exclusivamente, enfim, coisas assim, desconfie, fique de olho nesse tipo de alternativa, tá? Então, o clima tropical na bacia amazônica, não, né? Na bacia amazônica é clima equatorial, tá? Olha, então, falsa. Terceira, a maioria dos rios brasileiros tem drenagem endorreica, quer dizer, para dentro, né? Não, a maioria deles tem drenagem exorreica, né? Para o oceano. Né? Então a 3 também é falsa por conta disso. Tá? 4. Aqui é exorreica. 4. No sertão semiárido nordestino temos rios temporários, ok? São aqueles rios que numa época do ano tem, outra época não tem, né? Depende da chuva que cai, ok? Depende do tamanho da seca. E tem também os rios intermitentes, né? Aqueles que num trecho tem, depois no outro não tem, aí tem de novo. Os regimes de alimentação dos rios variam em função das chuvas. O degelo influi no Alto Amazonas. Isso aqui é uma verdade, né? Porque a bacia hidrográfica brasileira, que tem como elemento formador o regime nival, que é o derretimento de neve, é a neve dos Andes, que vai lá para o rio Amazonas a partir do oeste, a partir dos Andes, né? Então, essa é verdadeira. Tem um passarinho aqui. Da mãe, estão com tudo jabuticaba. Bom, então, diretamente apenas no rio Amazonas, né? O Rio de las Amazonas. Tá certo. Então, essa aqui é muito verdadeira. Até porque as outras grandes bacias brasileiras, vamos pegar a bacia do São Francisco, ela nasce numa área longe, né? Minas Gerais, longe da neve, né? A bacia Platina, os rios nascem
longe da neve. Bacia Araguaia-Tocantinense, longe da neve. Só mesmo o rio Amazonas, que tem aí formadores lá nos Andes, onde nós temos derretimento de neve. 1, 4 e 5, então, verdadeiras. Vamos para a próxima questão. Segunda, sobre o Rio São Francisco, né? Rio dos Currais, Rio da Integração Nacional, Nilo Brasileiro, olha quantos apelidos legais que tem o São Francisco, e Velho Chico. Em 1813, José Hipólito da Costa, do jornal Correio Brasiliense, aliás, o primeiro jornal brasileiro, destacou em seu artigo a importância da construção de uma cidade central para a sede da corte portuguesa, às margens do São Francisco. Ele defendendo, então, que a capital do Brasil, lembrando que a família real portuguesa tinha chegado em 1808, né, ao Rio de Janeiro, e lá havia se estabelecido a nossa capital, como ficaria, aliás, já era, né, capital da colônia, virou capital do reino até 1900, depois capital do Império, capital da República, até 1960. Que, em suas palavras, afirmou ser um sítio ameno, fértil e regado por um rio navegável. Essa ideia foi retomada por José Bonifácio em 1823, já quando o Brasil era um país independente, né? Então, a ideia aqui era, inclusive, foi José Bonifácio que definiu o quadrilátero aonde hoje em dia fica Brasília, né? Naquela época lá já havia sido definido que algum dia a capital do Brasil iria mudar. Ao velho Chico, deixa eu pegar aqui também querendo entrar. É o Ian. Olha aqui, Ian. Pronto, é a chamada para o Ian. Muito bem. Ao velho Chico, hoje está difícil, hein? Ao velho Chico foi atribuído, a partir de 1840, o papel de elemento unificador do país, numa iniciativa de escravocratas e políticos que lutavam pela centralização monárquica. Vejam, 1840 é quando começa no Brasil o período regencial, né? Então vai de 1840 a 1850, quando começa o Segundo Império, né? Quando começa o Segundo Império. Então é um período de 1840 a 1850, em que as nossas elites tentam evitar que o Brasil se fragmente, né, se desintegre, como estava acontecendo com os nossos vizinhos. Tá? E por que o Rio São Francisco é importante? Porque ele junta o Nordeste brasileiro com o Sudeste brasileiro. Né? Bem, com o apoio de representantes das províncias banhadas pelo Rio São Francisco, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, né? Sergipe, ali, Alagoas. Bom, então, 1, 2 e 3 verdadeiras. Os climas predominantes na bacia do São Francisco são o tropical, quando ele nasce lá em Minas Gerais, o tropical semiárido, quando ele cruza a região do sertão, e o tropical úmido, quando ele chega ao Oceano Atlântico. Lembra que nós fizemos a regionalização do Rio São Francisco, né? Lembra? Então tem o Alto São Francisco, o Médio São Francisco, o Submédio São Francisco e o Baixo São Francisco. Então, essa aqui é absolutamente verdadeira, linda. Segunda, o Rio São Francisco nasce em Minas, na Serra da Canastra, onde tem um queijo maravilhoso, o queijo da canastra, e banha Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, lançando suas águas no Oceano Atlântico e servindo muito como fronteira natural entre esses estados, principalmente lá entre Sergipe e Alagoas. A unidade de relevo presente na maior parte da bacia é a depressão sertaneja. Lá no Médio São Francisco, o que predomina é a depressão sertaneja, né? Então, verdadeiro, que é o maior trecho dele. Depressão, né? Uma área baixa no sertão por onde o rio corre, né?
Agora vamos ver aí as duas que estão erradas, né? Porque aqui nós já assinalamos a D. Vamos ver por que estão erradas a 4 e a 5. A bacia hidrográfica está inserida totalmente no norte. Não, que bobagem, né? Ela está no sudeste e no nordeste, né? Sudeste e nordeste, não no norte, tá? O tipo de cobertura vegetal predominante é a floresta tropical. Aqui já ferrou, né, pessoal? Porque o tipo é a caatinga, né? A caatinga, lá no Médio São Francisco, tá? Então, a número 5 também é tão falsa quanto uma nota de R$ 3 com a cara da Xuxa, né? Bom, questão número 3 da Unicamp. O vestibular da Unicamp, ele é misto, né? Então, ele tem questões de múltipla escolha, já na primeira fase, tá? E questões dissertativas. A transposição do Rio São Francisco, lembra dela? Aquela obra que está sendo feita, né? Para jogar a água do Rio São Francisco para o interior semiárido do Nordeste. Ela tem prós e contras. É discutida desde o tempo do Império. Um dos registros mais antigos da ideia é de 1847, quando o intendente do Crato, que é uma cidade que fica lá no Ceará, ainda existe essa cidade, né? O deputado Marcos Antônio de Macedo propôs o mesmo que se debate hoje: lançar as águas do Rio São Francisco no Rio Jaguaribe, engrossando esse rio e permitindo que as pessoas possam então se abastecer dessa água, né? Na obra Contrastes e Confrontos, agora é outro cara falando, né? Euclides da Cunha, que é autor do livro Os Sertões, ressuscitou a ideia do intendente cearense e a incluiu nas intervenções civilizadoras de que a região Nordeste carecia. Ele andou muito lá pelo Nordeste, né, cobrindo a Guerra de Canudos, né, lá do Arraial de Canudos, que acabou acontecendo na Primeira República, né? Enquanto ele estava lá em Canudos, a esposa dele arrumou um amante. A esposa de Euclides da Cunha arrumou um amante, era um soldado. E ela engravidou do amante, a esposa de Euclides da Cunha. E aí, quando ele voltou e viu que ela estava grávida e não podia ser dele, porque ele estava longe há mais de um ano, ele pressionou-a, né? E ela falou quem era o amante. E aí ele foi matar o amante. Pegou uma arma, foi lá matar o amante e pá! Deu um tiro, errou, e o amante deu um tiro nele e matou Euclides da Cunha. Isso tem nada a ver com a história, né? Mas tudo bem. Bom, a ideia como açudes, barragens, arborização, estrada de ferro e poços artesianos. Que bom, mas não aconteceu, né? Por que o Rio São Francisco é o rio da unidade nacional? Fácil. Porque liga as duas regiões de mais antiga colonização do Brasil, né? Porque liga o Sudeste e o Nordeste, né? Tá? Nascer e desaguar no Brasil, tudo bem, né? Mas isso aqui nem é tão importante, ligando Sudeste e Nordeste. Os principais problemas de ordem natural, ó, problemas de ordem natural, tá? Que tem lá no polígono das secas, né? Uma situação de vulnerabilidade, quer dizer, não dá para você ter confiança para plantar, para criar, para alimentar as pessoas. Muito bem. Então, o grande problema é esse aqui, né? Escassez e distribuição irregular das chuvas. Além disso, o solo é muito permeável, né? Então ele retém pouca água. A água que cai é rapidamente absorvida, tá? Então, baixa capacidade de retenção e alta taxa de evaporação, porque é muito quente. Então, a água que cai ou vai ser absorvida ou vai ser evaporada. Aponte e explique um argumento contra e um a favor da transposição do Rio São Francisco. Nessa ordem, hein? Ó, veja que ele, na resposta, ele inverte. Cuidado. Está pedindo primeiro um argumento contra, depois um argumento a favor. Tá? Ele inverteu aqui, ó. Bom, então vamos lá. Um argumento a favor, né? Ó, ampliar as possibilidades de uso social da água. Tá? E depois, um argumento contrário, né? É o fato de muitos pode contribuir para a geração aqui, ó,
pode contribuir para a geração de déficit hídrico. Né? Quer dizer, pode faltar água para as populações do próprio, ribeirinhas, né? Do próprio Rio São Francisco. Tá? Agora, já estamos indo para a próxima aula, saindo do São Francisco, indo para a Amazônia, Amazonas e Araguaia Tocantinense. Na atualidade, a questão da disponibilidade de água doce no mundo é discutida, hein? Tem uma aula toda no começo da apostila sobre isso. E o Brasil é um país super favorecido. No Brasil, a bacia amazônica é uma dessas fontes de água doce reconhecida internacionalmente. Leia as afirmações abaixo sobre a bacia amazônica. A 1, 2 e 3 estão certas, a alternativa A, vamos ver por quê. O principal rio é o Amazonas, que nasce nos Andes peruanos como o rio Maranhão. Entra no Brasil como Solimões e depois se encontra com o Rio Negro, formando aí o rio Amazonas. A ilha de Marajó fica lá, né, no Golfão Amazônico, na foz do rio Amazonas, né, onde ele lança suas águas. É uma foz mista, porque uma parte dela tem estuário e outra delta, né? Isso nós vimos lá na aula sobre hidrografia geral. No território brasileiro, a bacia amazônica ocupa terras do norte, tá, é verdade, e do centro-oeste, é verdade também. Por que centro-oeste, professor? Porque é onde estão os afluentes do rio Amazonas, na região do Planalto Central. Agora aqui, hein? A Pogogoca. A Pogogoca acontece principalmente, não, né? Acontece só na foz do rio Amazonas, tá? Na foz do rio Amazonas, né? E é quando a água do rio Amazonas encontra com a água da maré, do mar, né? Então, a pororoca, água que ronca, né? Água que ronca, certo? Então, não é nos afluentes, né, nos afluentes da bacia amazônica, com o rio Tocantins. Né, é o encontro da água do rio Amazonas, que é o rio principal, com a água do mar. Então, essa aqui é falsa. E, finalmente, a número 5, os afluentes da bacia amazônica não apresentam, ó, aqui está errado, não apresentam potencial hidráulico para a construção de hidrelétricas. Mentira, quem não apresenta é o rio Amazonas, né, porque é um rio de planície, tá? Os rios, os afluentes são rios de planalto. Então, eles apresentam, sim, condições para aproveitamento hidrelétrico. Aqui, olha que bonito, né? Esses meandros todos, né? Que bonito isso. Meandro, curva do rio, aonde o material vai se depositando, diminuindo a velocidade da água, fazendo com que, então, a curva do rio se forme, né? Por isso que a gente brinca, curva de rio. Ih, aquilo ali é curva de rio, quer dizer, só para porcaria, né? Olha lá, só para porcaria. E essas áreas verdes aqui são áreas mais baixas, né? Onde o rio costuma alagar, tá? Um rio é uma corrente líquida, num vale, a sinuosidade descrita por ele tem semicírculos, ó, semicírculos, tá? Em zonas de terrenos planos, muito bem, são chamados de meandros. Meandros, né? Curva do rio. Depois, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Bacias hidrográficas do Brasil, a bacia amazônica é a maior, tudo bem? Contudo, são poucas as bacias genuinamente brasileiras. A bacia amazônica, por exemplo, ela não começa no Brasil. A bacia platina não termina no Brasil, né? A bacia do São Francisco e Araguaia e Tocantinense, sim. Visto que, na sua grande maioria, são transfronteiriços, quer dizer, pegam áreas de 2 países. Dentre as bacias genuinamente brasileiras, a maior delas é a Araguaio-Tocantinense, né? Paraíba do Sul é pequenininha, Jequitinhonha é lá do norte de Minas, também é uma bacia secundária, né? Uma microbacia, tá? Aqui o aluno poderia ficar em dúvida entre São Francisco e Araguaia-Tocantins, né? A maior delas, a coberta por uma área maior, é Araguaia-Tocantinense.
Depois, outra da Unicamp, ele nos pergunta o que é uma bacia hidrográfica. Então, isso aqui é uma questão de hidrografia geral, né? Que o autor encaixou aí nessa aula sobre Amazonas e Araguaia Tocantinense, né? Então, uma bacia corresponde a área drenada por uma rede hidrográfica, para por aí, tá? Entre os elementos topográficos, podemos citar, aí põe lá, divisor de águas, né? Declividade da vertente, divisor de águas é aquela área mais alta do relevo, né? Que divide duas bacias. Para cá tem uma bacia, para cá tem outra, né? E aqui nós temos no cume, né? No topo, nós temos o divisor de águas, tá? E aqui a declividade, né? Quer dizer, os graus aqui, né? De queda da água, né? Que permitem navegação sem correção por eclusas ou aproveitamento hidrelétrico, né? Ou navegação com eclusas, que orienta o escoamento e influencia a velocidade e volume da água e dos sedimentos. E o vale fluvial, né? Aqui é o vale fluvial, que é essa região aqui, tá? Acidente geográfico margeado por terras mais elevadas, né? Então, aqui temos um vale fluvial, ó, duas áreas mais elevadas. Essa área, por exemplo, se chamaria interflúvio, e aqui embaixo tem o vale fluvial. Bom, aponte dois tipos de conflito, ó, tipos de conflito de uso da água, né? Então, diferentes atividades econômicas geram isso, ó. O consumo urbano, por exemplo, né, o consumo doméstico, tá, é prejudicado pelo lançamento de esgoto, né? E temos também as barragens para usinas hidrelétricas que mudam o curso dos rios, mudam a vazão dos rios, etc. Também temos o uso para pecuária ou para agricultura, tem várias aí para irrigação ou para pesca, tem vários tipos de conflitos que envolvem a água, né? Bom, aqui nós temos uma coisa bonita, hein? Que é a hidrovia do Rio Madeira. Ó, o Rio Madeira é um dos afluentes mais importantes do Rio Amazonas. Olha ele aqui, o Rio Amazonas, né? Então, aqui ele vai entrando como Solimões, bonitão, aí ele recebe a água do Rio Negro, e aqui ele vai como o Rio Amazonas, em direção ao Oceano Atlântico. Tá? Por que essa hidrovia aqui é tão importante? Ó, a hidrovia do Madeira Mamoré, por sinal. Por quê, pessoal? É daqui que sai hoje em dia boa parte da soja e boa parte do algodão brasileiro, né? Então ela tem uma grande importância para o escoamento da produção que sai aqui do centro-oeste do Brasil. Escoamento da produção agrícola, né? Que sai aqui da nossa fronteira no Mato Grosso. Tá? Bom, por onde ele passa? Passa pela região norte e pela região centro-oeste, né? Mato Grosso, Goiás, aqui, ó, é a região centro-oeste. Qual a importância dessa hidrovia, né? Então, ela é importante para o escoamento, aqui, ó, escoamento de mercadorias, né? Ó, tá vendo? Como, por exemplo, a soja, o milho e também o algodão. Tá? Então, esses elementos todos são exportados pela hidrovia do Rio Madeira. Isso evita que essa produção agrícola tenha que cruzar o país inteiro através de rodovias para ser exportado pelo porto de Paranaguá e depois ter que subir de navio para o hemisfério norte outra vez, encarecendo o frete. Né? Por isso que essa hidrovia é tão importante. Tá? Ela tem várias funções, então. Aqui nós temos um mapa muito bonito sobre as bacias brasileiras, mostrando 3 bacias. Vamos lembrar? Bacia número 1, com certeza, é a bacia do Rio São Francisco, né? Bacia São Franciscana. O que já nos leva diretamente à alternativa A, né? Tá? A bacia número 2 é Araguaia e Tocantinense. Né? E a bacia número 3 só pode ser a do Paraguai, que é um rio de planície, fortemente aproveitado aí para a navegação.
né? Então, alternativa A de I love you nessa daí. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, assinale a alternativa correta. Agora nós estamos falando sobre a Bacia Platina, lembra? Paraguai, Uruguai e Paraná, né? Os três rios nascem no Brasil e lançam suas águas no estuário do Rio da Prata, tá? O rio Paraná é um rio de planalto, né? Então ele é aproveitado pela sua declividade, pela velocidade da sua água, principalmente para a geração de energia hidrelétrica, onde está a usina de Itaipu. O rio Paraguai, de norte para sul, ele passando ali por Assunção e tal, ele é aproveitado para navegação, e o rio Uruguai, que nasce na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nasce como rio de Planalto e depois nasce como rio de Planalto, depois vira rio de planície. Bom, os rios da Bacia Platina desaguam no Oceano Pacífico. Você é louco? Né? Claro que não. Eles desaguam no Oceano Atlântico. A correta é essa daqui, né? A Bacia Platina é composta pelo rio Paraná, Paraguai e Uruguai, maior bacia hidrográfica do globo, uma das maiores. Apresenta a subbacia do Paraná, grande potencial hidrelétrico instalado. É a usina hidrelétrica de Itaipu. Vamos ver as outras. A Bacia Platina está localizada em território brasileiro e é secundária. Não, ela é transfronteiriça e é principal. O Rio São Francisco integra a Bacia Platina. Não, né, pessoal? Ele tem a bacia dele, que vai para o Nordeste. O Rio Negro é o principal formador da Bacia Platina. O Rio Negro está lá na Bacia Amazônica. Questão fácil, né? Depois, aqui, ó, essa eu gosto, porque ela nos mostra dois rios. Não fiquem chateados com esse gráfico, não, tá? É o perfil longitudinal de dois rios. O rio Paraná, que é um rio de planalto. Então, o que, que ele tem? Ele tem uma declividade mais acentuada, né? Ele é bom para o lançamento de água para produção de energia hidrelétrica, ó, como ele tem uma declividade mais acentuada. Enquanto que o rio Paraguai é um rio que tem uma declividade menos acentuada. Olha aqui, como ele vai descendo devagarzinho, um rio mais lento, né? Sem cachoeiras, bom para navegação, né? Bom para navegação, tá? Por isso, se você tivesse que instalar uma hidrelétrica, obviamente, você ia instalar aqui, né? Ia instalar aqui no Rio Paraná. Olha as sete quedas aqui lá, vocês que gostam de visitar, né? A região ali da Foz do Rio Iguaçu e tal. Olha aqui, ó. As sete quedas. Olha a cachoeira vertical aqui, ó, que bonito, ó, né? Bom, vamos lá. Considerando o gráfico e as informações do texto, caracterize o rio Paraná e o rio Paraguai, estabelecendo suas relações com o relevo e as possibilidades de aproveitamento econômico. Fácil, né? Paraná, rio de planalto, aproveitamento hidrelétrico. Paraguai, né? Rio Paraguai. Rio de planície, aproveitamento para navegação. Né? Um é um rio de planalto, planalto brasileiro, sete quedas. Né? Vamos voltar a ver as sete quedas aqui. Ó. Olha isso aqui é uma cachoeira extraordinária. Né? E depois ele vai tendo. Tá? Você vai usar esse rio aqui, pô. Ele tem uma pequena faixa aqui de, de, de planície, né? Entre Passo de los Libres e Posadas, né? Depois ele já vai descendo de novo. Tá? Bom, então vamos lá. Ocupam bacias de Planalto, como a do Rio Paraná, e de planície, como o Rio Paraguai. Drena águas de área de grande, ó, o Rio Paraná, né? Grande declividade, elevado potencial hidrelétrico. Rio Paraguai está numa área com pouca declividade, com potencial para navegação. Facinho, né? Tranquilo. Depois nós temos uma hidrovia, né? Um mapa também
Muito, eu gosto de mapa com bastante rio, né? A gente quase não fez mapa esse ano, né? Ano que vem a gente desconta, viu, gente? Ano que vem nós vamos fazer mapa pra caramba. Ó, tá aqui, ó. O Trópico de Capricórnio, que vocês sabem, passa exatamente pela cidade de São Paulo, né? Exatamente na cidade de São Paulo, o Trópico de Capricórnio. Esse cara aqui é o rio Tietê, olha aqui, ó. O rio Tietê com suas várias eclusas. Para que a gente põe eclusa no rio Tietê? Porque ele é um rio de planalto, né? Planalto Paulista, Serra de Botucatu e tal, mas que nós queremos aproveitar para navegação, para deslocar produção agrícola do interior de São Paulo em direção ao rio Paraná. Né? Olha o rio Paraná aqui, ó. Rio Paraná entrando por Três Lagoas, depois ele vai descendo para cá, ó, mais eclusas aqui, depois ele vai lá na fronteira entre Paraguai e Paraná, a hidrelétrica de Itaipu bem aqui, né? E aí ele vai indo embora para lançar suas águas lá no Oceano Atlântico, entre Montevidéu e Buenos Aires. Por outro lado, nós temos aqui, ó, as barragens, né, as represas para o aproveitamento hidrelétrico do Alto Rio Paraná, né? Também aqui, olha, aqui temos também as hidrelétricas formadas lá no Rio Grande, né, em Minas Gerais, tá? Demonstrando a vocação desses rios, né? Bem, e daí, o que ele está perguntando mesmo? Universidade Católica de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. A hidrovia Tietê-Paraná é uma importante via de transporte para a produção agrícola das regiões por onde passa. Como muitos trechos têm desníveis, tiveram que ser construídas represas com eclusas para nivelar as águas. Lembra da eclusa, né, que nós vimos lá, como ela funciona, um elevadorzinho, né, um super elevador de água, né, para levantar barco e baixar barco, compensando balsas, compensando o desnível do rio. Sobre a hidrovia Tietê-Paraná, é correto afirmar: as estiagens de São Paulo provocaram o rebaixamento do nível da água, não atrapalharam, claro que atrapalham. Inclusive, só para, acho que vocês não sabem disso, né? Quando começou a faltar água aqui na Serra da Cantareira, aquela coisa toda, né? Inclusive nós tivemos a interrupção do tráfego de balsas da navegação na hidrovia Tietê-Paraná. Então, houve sim o problema de abastecimento. É considerada uma importante hidrovia para o Mercosul. Integra o Brasil, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. Não, a Venezuela está lá no norte do Brasil, né? Faz fronteira ao norte com o Brasil, em Roraima. Não tem ligação nenhuma. Tá? É importante para os estados do Sudeste e também escoa-grãos dos estados do Centro-Oeste, como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né? Abrange estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Já era, né? Caiu a questão aqui. Caiu a alternativa. E a inclusão do Pantanal nesse sistema não apresenta riscos ambientais. Gente, claro que apresenta, né? Você muda o curso da água, você espanta bicho, você mexe com a ictiofauna, né? Com os peixes. Então, evidentemente que apresenta problema sim. Não existem barreiras naturais que impossibilitem a ampliação do sistema. Existem sim, tá? Então, essa aqui também está errada. Portanto, a correta é a alternativa C, de sabedoria. Esses, então, são os exercícios corrigidos das aulas 58 a 61. Depois, amanhã, nós vamos pegar os exercícios não, vamos fazer a explicação, amanhã não, quinta-feira, a explicação das aulas 62 e 63, que são os domínios morfoclimáticos, que é até onde vai a prova bimestral de vocês, tá bom? Amanhã temos aula de história.
É isso. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, hein?